Olá pessoal, e aqui estamos de novo para mais um episódio do podcast Eletroacústico e desta vez com, provavelmente, o violinista mais conhecido em Portugal. Não. Nuno Flores. Olá, não estás bom, man? Há quanto tempo? Obrigado. Estás bom ou não? Obrigado. Já se conhece há alguns anos, mas é a primeira vez que a gente se encontra aqui. Pois já neste espaço, já conheces aqui o Nirvana Studios? Já acho um espaço fantástico. Brutal, não é? E aqui este elétrico, muita giro. Sim, está muito, está acolhedor. Yeah. Acho que toda a gente te conhece, mas para aqueles que te conhecem e para aqueles que ainda não te conhecem, explica lá, tu estás nisto há quantos anos, não é? Comecei a tocar aos 5. Aos 5 anos. Aos 5 anos. Tens 25, não é? Quase. Estou com 24. Sim, isto é uma aprendizagem, a vida, não é? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de perguntar os porquês das coisas. Claro, e pronto, lá mas vamos. Mas foste para o violino, foi logo aquele instrumento que gostaste logo na altura? Eu podia dizer que sim, eu podia dizer que foi uma paixão e que queria e que pedi aos meus pais, por favor, dê-me um violino, mas eu estava a mentir. Okay. Normalmente nestas situações de músicos clásicos, de violinos, violas de arco, violoncelo, contrabaixo, os instrumentos da família dos violinos, normalmente são os pais que têm esse gosto e que põem os seus filhos com 5 anos, né? Se eu já tivesse uns 9 ou 10, se calhar até podia ser possível, mas com 5 anos eu não percebia nada muito fixe. Quase nem, a pessoa nem sabe escrever, não é? E na altura não havia YouTube para podermos ver vídeos e essas situações. Pronto, o meu pai é músico da Gulbenkian, já o meu avô era músico da orquestra sinfónica. E tanto o meu pai como o meu tio eram da Gulbenkian e mais tarde eu vim-me juntar, acho que foi um orgulho de nós todos estarmos os três a partilhar a orquestra da Gulbenkian. Então estudaste violino, não é? Música? Sim, fiz o curso superior, superior de violino, fiz o curso superior de viola de arco, que é um instrumento um pouco maior do que este. O violino tem 35 cm a caixa de ressonância, a viola varia entre 38 cm até 44, ou seja, fica aqui um bacalhau enorme para a pessoa. E são os músicos da orquestra que se reformam mais cedo. Aqui de Lisboa, és de onde? Sou de Lisboa mesmo. Nasci na maternidade Alfredo da Costa, tal como todos nós, não é? E pronto, o meu pai é do Porto e a minha mãe também. Eu também que eles vieram parar a Lisboa. Isso é curioso, que eles conheceram-se em 1960, no domingo de Páscoa, e estavam a sair da igreja, e no Passeio Alegre, pronto, as pessoas iam passear ali junto ao Rio Douro, e tem uma pérgola maravilhosa, e pronto, vinham as três Doroteias, a minha mãe tem são 3 moças e da parte do meu pai são 3 moços. E vinham os 3, olharam para as 3 donzelas e meteram conversa. Eu gosto de perguntar, já perguntei ao meu pai como é que foi e tal, e eles temos conversa e tal. E tanto o meu pai como a minha mãe são os irmãos do meio. E é curioso, pronto, marcaram para o domingo a seguir. Naquela altura era assim. Pois, claro. E namoraram 7 anos. Vamos marcar aqui na agenda, se faz pronto, casaram em 67. E pronto. Não, estou a dizer com a cena da música do Porto, vieram aqui parar. O meu pai foi para a Orquestra Gulbenkian. Muito foi para a Força Aérea primeiro como clarinete, para fugir à guerra, para ultramar. Foi clarinetista da Força Aérea e depois com a bolsa de estudo da Gulbenkian, esteve em Áustria, teve 6 anos em Viena da Áustria, levou a minha mãe, casaram e tal. Entretanto eu nasci em 72 e pronto, foi o meu pai que me incutiu, ou seja, eu aos 5 anos deu-me um violino, respondendo à pergunta, deu-me um violino, olha, tens aqui um violino, queres brincar? Tu diz-me uma coisa, tu nesses anos todos, tudo bem, tinha essa música clássica, essas coisas todas, mas ouvias o quê? O que é que, já com 14, 15, 16, 18, 25? Eu confesso que foi na fase da afirmação, dos 14, lá está. Eu estudei na escola preparatória em Benfica, e a primária também em Benfica, que eu sempre vivi em Benfica, e pronto, fui para a escola secundária de Telheira,
Eu costumo dizer que sou de quem ganha. Ok. O meu pai é benfiquista ferrenho Ok. e tentou-me incutir e tal e tal. Estou Epá, brincando. só que eu não ligo e depois a Quinta do Bill fizemos aquela música dos Filhos da Nação. Sim, sim. Sim, lá com o Porto. Aliás, os Quinta da Vila estão com uma série delas já. Mas o cantor Aquela- é benfiquista, ferrenho, o Sim, Moisés. Sim, Moisés. Sim, mas também há uma música que se canta no Benfica que é do. Estes. Não é esse. Os Filhos do Dragão. Não. Quando eu era. Ah sim, o HF, já toquei com ele, já gravei com o Não é o essa HF. nada, pá. Eu estou aqui a ter uma branca, pá. Do Benfica, como é que é? Ajuda-me lá. Ser benfiquista. Não, que há uma música também que se canta. É esta mesmo. Mas é engraçado, eu estive a tocar, isso é o menino. Benfica! Mas a luz canta assim, sabias? Canta, Pronto, é isso. a claque do No Name Boys. Sim. É assim, eu tive. O meu pai é benfiquista, mas pôs-me na natação no Sporting, que não havia natação naquela altura, Sim, né, Benfica. quando era miúdo e tal. Ou seja, não somos o Luís Represas, costuma dizer que é do Belenenses. Epá, nós músicos, é assim, eu não sou Dois, mas adepto. ferrenho. Epá, Sim. Sim, olha, esqueceste do futebol. Então diz uma Ok. coisa. Estavas a falar dos 14 anos. Aos 14 anos fui para a escola de secundária de Telheiras Sim. e na fase da afirmação, epá, nós somos putos e tal, queremos ser todos mauzões e tal, não queremos ser os pieguinhas. Naquela altura era assim, não é? Sim, claro, era assim, sim. Não queremos ser mariquinhas e tal, aquela coisa de mariquinhas pé de salsa e tal. No fundo são as inseguranças da idade, não é? Pá, e eu para me afirmar, se calhar naquela altura, pá, fui a uma revista que era a Rock, uma revista qualquer, páginas a preto e branca, pá, som e rock, qualquer Sim. coisa assim não tinha muitos apoios e tinha lá os Motorhead. Ok. É engraçado, tinha os Motorhead, eu não conhecia Motorhead de lado nenhum, Claro. pá, mas vi as fotografias, eles tinham um ar de mauzões, Claro. Tinha É umas- estes que eu vou gostar, tinha umas estes que eu vou gostar. caveiras e É. tal, e eu rasguei aquelas páginas e meti no meu dossiê e plastifiquei com aquela película transparente. Sei, claro. Papel Sim, autocolante, sim. autocolante, exatamente. Comecei a ir com aquilo para a escola, havia lá um gajo que tinha um blusão dos Iron Maiden, era o Iron, quando jogávamos à bola, Iron, Nessa passa a altura, bola sim, e nessa tal. altura era sempre assim. E eu tinha o dossiê dos Motorhead, comecei a ser o Motorhead, Motor, passa a bola, Motor. E fiquei o Motorhead na secundária de Telheiras. Epá, mau aproveitamento, pá, muita coisa. Mandávamos sacos de terra para cima dos autocarros. Havia um que havia com um saco de mijo, andava a recolher o mijo de toda a gente que estava na paragem, dos alunos todos na paragem. Vá, mija aí, um saco de mijo, e a mandar para dentro dos autocarros, porque os autocarros não paravam, vinham cheios, à hora de ponta não paravam, e vinham com os respiradores em cima abertos, e vai o saco de mijo lá para dentro. Ainda bem que não morava em Telheiras. E as pessoas não conseguiam sair. Eu fui os responsáveis, estou a ver, pessoal. Não, eu estava lá como assistente, eu não participava, Ok. Batis estava palmas. só a assistir. Mas é más influências, lá está. Claro. Motorhead passa a bola, Iron Maiden e tal. Epá, era aquela onda do Slayer e Slayer. por aí fora. Entretanto, mau aproveitamento, 3 negativas, tive o primeiro chumbo. Os meus pais puseram-me num colégio. Fui parar à Academia de Música de Santa Cecília. Foi aí que eu tomei juízo. Para um colégio, os professores eram exemplares, Sim. um conselho diretivo com o professor Walter Carvalho e pronto, e eu era um bocadinho maiorzinho que os outros, que já tinha chumbado, chamaram-me o Adamastor. Passaste de Leme, vá, quase diz Motorhead, para Mas é engraçado essa situação do Leme, porque os Quinta do Bill foram tocar à concentração de motas de Faro, ao 20º E aniversário. estavam lá os. Epá, e os Motorhead iam tocar no dia a seguir à Quinta do Bill e ele, o Leme, estava a assistir ao concerto. No final do concerto o gajo estava lá a dar uma olhadela e tal, e ele estava lá a passar perto dos camarins, eu disse, epá, e tal. Tipo, veio cumprimentar a malta. Eu disse, epá, isto é uma cena estranha, eu até me estou a arrepiar porque eu estou a olhar para ti. E eu costumava ter a tua gajo é cara alto, é alto, é? é alto, com as verrugas na cara. É. E eu assim, epá, estou a olhar para ti. E eu costumava ter no meu dossiê da escola, quando andava na escola, tu estavas na capa do meu dossiê. E ele assim, guys e tal, isto tudo começou, era roadie do Jimi Hendrix, e começa com aquela história e tal, do Jimi Hendrix. Eu depois fui pesquisar. Sim. Achei engraçado ele dizer engraçado. a história dele e tal. Pá, foi humilde,
A pessoa depois dos 50 começa a humildade, o ego começa a baixar e a humildade começa a vir ao de cima, porque a pessoa começa a pensar no caixão. Pois, claro. E ele começa a falar comigo, epá, isto tudo começou com o Jimi Hendrix, eu era road e tal, epá, nós somos os Motorhead, nós tocamos 3 acordes e tal, mas a coisa de it's the Ace of Space, ou aquela The Bomber. Eu comprei os discos, é engraçado. Tu conheces, estamos a falar a mesma linguagem, né? Estava eu na Academia de Música de Santa Cecília e eu por acaso, graças a Deus, não tinha o transporte da academia. Nós íamos transportes públicos. Havia aqueles mais betinhos que iam no transporte da própria da carrinha do colégio, que iam para casa na carrinha e entravam e saíam na carrinha. Eu conseguia ter algum momento de autonomia, liberdade, um pouquinho de liberdade, e então ia para o Recio, ia para a Rua do Carmo, então compravam uns LPs e tal. E como quis conhecer um pouco do trabalho dos Motorhead, porque não conhecia, e quer dizer, chamavam Motorhead, ali já me chamavam Adamastor. Eu costumava desenhar as letras de Motorhead, sabia as letras de olhos fechados, claro. Desenhava aquelas letras e tal, e a caveira e não sei o quê. E no coro, ia para o coro da Ilka Salião, que era um coro de músicos, de filhos de funcionários da Gulbenkian, tanto do coro como da Orquestra Gulbenkian, para cantarmos a Paixão de Segundo São Mateus do Bach, do Johann Sebastian Bach. Foram buscar os filhos dos elementos do coro e da Orquestra Gulbenkian para cantar o coro juvenil, porque o Bach compôs com um coro de crianças. Tínhamos aquelas vozes como se fôssemos castrati, com as vozes fininhas, ainda éramos todos crianças, 10 anos, exatamente. E eu passava as aulas do coro a desenhar o símbolo de Motorhead e as letras de Motorhead, e na escola era, quer dizer, chamando-me Motorhead, e depois na Academia de Santa Cecília, sendo o Adamastor, porque era maior que os outros e batia naqueles que se portavam mal. Mas tu diz uma coisa, e tu, tocavas violino? Já? Tocava violino e que me causou alguns traumas. Então como é que um tipo que adora Motorhead toca violino, que são completamente estilos, quer dizer, não são estilos, mas uma cena muito mais clássica, uma cena muito mais rockalhada, não é? O que é aqui na tua cabeça? Eu tive sorte porque tive influências eu tenho uma irmã mais velha e os amigos dela influenciaram-me a ouvir Led Zeppelin, Frank Zappa e música de qualidade da época, né? Rock sinfónico. E graças a isso tive uma influência de música boa, de qualidade. Ouvia Pink Floyd, ouvia... Mas nesse aspecto, na tua cabeça vai com, se calhar, 15, 16 anos, não sei, 14, que tens um violino em casa, tocas violino e ouves um tipo de música onde o violino não está presente, sim, vou tocar mais a guitarra, vou tocar a bateria, nunca passou pela cabeça. Foste fiel sempre ao violino? Lá está eu a falar dos traumas. Ou seja, o meu pai, com aquela situação da Orquestra Gulbenkian, e chegava a casa, então, o estudo, correu bem? Estudaste? Como é que foi o estudo do violino? Quer dizer, eu passava a tarde toda a ver o Agora Escolha e a Vera Roquette, os Soldados da Fortuna, os Três Duques. Quer dizer, o meu pai chegava a casa, eu ouvia o elevador. Quer dizer, o meu pai pensava que eu estava a estudar violino. Claro. E eu desligava a televisão e pegava no violino e ele chegava a casa, então o violino, estive a estudar toda a tarde. Ou seja, havia aquele compromisso, um compromisso. Mas, graças a Deus, que tive um professor de violino que era colega do meu pai da orquestra, que puxava por mim, punha-me a fazer cordas soltas, sempre que eu chegava ao conservatório, ele percebia perfeitamente que eu não estudava nada em casa, e punha-me a fazer cordas soltas, e escalas, e os arpeios, e aquela coisa toda. Ou seja, o meu estudo era as aulas que eu tinha no conservatório, porque em casa, estudar, eu queria ver os Três Duques. Mas respondendo à tua pergunta, como é que é a situação de gostar de Motorhead, Led Zeppelin, por aí fora, e estudar violino, lá está os traumas, aquilo que eu falei de causam-me alguns traumas. Traumas porquê? Porque é a malta da tua idade. Ao violino. Violino era uma coisa muito... Não, eu era ao violino, lá na rua em Benfica, na Rua dos Arneiros, lá perto do Charquinho e da Igreja de Benfica. Acho muito bem essa tua personalidade, tipo, não teres esse trauma, tipo, toque... Quer dizer, mas imagina,
Davas-te com uma série de malta. Motorhead. Do metal, Os gajos já queriam dos que eu fumasse um guitarras, charrinho. Não sei o quê, tocas o quê? Ai, toca violino. Se calhar, não era? Violino. Imagina, lá na escola, Telheiras, e eles a dizer, fuma aí uma ganza e tal. É. E eu, epá, os meus pais sempre me ensinaram a não aceitar as drogas dos desconhecidos, né? Nada dos desconhecidos, todos Claro. nós, tu também. Claro. Lá em casa, epá, não aceitem nada dos desconhecidos, não Verdade, aceitem é. coisas Claro, e tal e claro. tal. Pronto. Sempre, graças a Deus tive essa educação. Acho muito bem. E quando eles me tentavam passar os charrinhos, dizia, pá, não leves não. a mal e tal, Claro. coisa, mais tarde, talvez. Pronto. E fugia um bocado disso porque levava a sério os conselhos que fizeste tinha em bem. casa. Agora, sendo um Motorhead e queria ser mauzão porque estava na fase da afirmação, tinha traumas porque quando saía do terceiro direito da Rua dos Arneiros, número 72, lá na rua havia logo o violino, lá vai o violino, quer dizer, o violino com a malinha do violino, tal e qual como cheguei Sim, hoje sim. aí com a malinha do violino, epá, naquela altura era um bocado mariquinhas ser o violino. Sim, sim. Ia com o violino na mão e os colegas com quem eu jogava a bola ali no Charquinho, ali tínhamos ali um campo de futebol. Esta luz está assim a fazer um bocadinho. É um efeito cá aqui. Não é? Ao violino, epá, aquilo eu não respondia, claro, que ficava um bocado Pois, claro. revoltado com a Eu situação percebo. de ser o violino, Claro. porque era, na altura o violino, ser o violino, né, era um bocado traumatizante, Sim, sim. mas epá, dei a volta por É cima. pá, e fizeste muito bem. E hoje em dia és o que és e já tens um historial gigante. A tua primeira banda, qual é que foi? Foi os Quintos do Vila? Epá, não, estive nos Bartolomeu Pirata, Ok. que era o Mosca, que já tinha uma onda Aqui em punk. Lisboa? Sim, em Lisboa. Ok. Ensaiávamos em Sete Rios, ali São Domingos de Benfica, e íamos a Lisboa, uma sala de ensaios que epá, não me lembro. Bartolomeu Pirata, com Mosca, e era uma onda punk, a malta já se vestia de preto e tal e tal. E eu na altura estava indeciso entre se tocava violino na banda, se tocava bateria, porque como tu ok. dizes, bateria era aquela cena do macho. Sim. Macho é Claro. um gajo para se afirmar, e eu sendo um Motorhead estava naquela coisa, pá, que eu estou na E fase da falavas afirmação. assim, yo. Epá, entretanto, os Municipal, estou na paragem. O Fernando Ribeiro Sim. morava na Brandoa, já deve ter entrevistado aqui também, não é? O Fernando ainda não. Pedro Paixão e aquela malta toda, o Mike da bateria, um bacana. Estava na paragem do autocarro, a ir para o metro, para ir para o conservatório no Bairro Alto. Eu já tinha cabelo comprido, já tinha aquela pancada de coisa, da tal fase da afirmação. O Fernando Ribeiro vê-me com a caixa de violino, vê-me de cabelo comprido, disse assim, pá, deixa lá experimentar este gajo. E diz assim, lá, tocas violino? E assim, olha, vou agora para o conservatório, vou ter aulas. É que nós somos os Municipal. E eu, mundo quê? Somos os Municipal, somos uma banda, ainda não editámos, estamos a pensar em editar para uma editora da Alemanha e tal. Pá, e gostaríamos de pôr umas cenas de flauta transversal e talvez um violino também. Estás interessado em fazer? Eu aceitei. Claro lá. Eles no Brasil chamam isso de fazer uma canja, dar uma palhinha e tal. E eu disse, pá, mora lá. E ele disse, pá, deixa-me dar-te 5 contos, 5.000 escudos. E fui lá gravar uns efeitos e ele já tinha umas ideias sinfónicas. Epá, Sim, sim, é sim. curioso, porque ele já tinha umas ideias porreiras Sim. de transformar, não ser só aqueles acordes agressivos Sim, sim. e algumas limitações que ele pudesse ter na voz, não é? Claro. que evoluiu, como é óbvio, todos nós evoluímos com a idade, Claro. não é? E lá gravámos no estúdio na Amadora. O produtor e o dono daquele estúdio morreu, entretanto. Ok. Havia naquela altura os V12, os STS Paranoid, malta dali da Amadora, e eu tinha que fazer um esforço muito grande, tinha que ir ao telemóvel para me lembrar qual é o estúdio na Amadora onde gravámos, mas foi o Under da Municipal, Sim, sim, que é o sim. primeiro EP, O primeiro EP. Ok. e foi interessante. E depois como é que tu foste para a tomar? Entretanto, continuava no conservatório e o Moisés, que tinha estudado lá também, tinha um amigo no conservatório e disse assim, nós estamos a tentar mudar a nossa onda, um bocadinho mais para o folk, porque a Quinta do Vila imitava um pouco os Sétima Legião. Ok. No primeiro disco que eles tinham, o Sem Rumo, é uma onda assim pop, o Rui Dias na guitarra, e era assim uma onda, o Sem Rumo, era assim, eles ganharam o concurso de música moderna, na altura chamava-se. Eu tenho assistido a vários documentários do Zé Pinheiro, que acompanha muito a carreira dos Heróis do Mar e dos Tantra e por aí fora, o que se fazia na altura. O Zé Pinheiro gravou-nos um videoclipe na Quinta do Vil também, mas o Moisés mandou pôr um anúncio no conservatório a dizer precisamos de violinista masculino ou feminino para a banda de Tomar.
E eles tinham aquele disco que era o Sem Rumo, acho que até estava lá escrito com uma banda que tem um disco, banda com disco. Ok. Pá, talvez o banda com disco chamou-me a atenção, Claro. porque o grupo, aquilo era de 049, na altura nem era 249, nem... Tinha um indicativo, sim. O indicativo é 049 e estamos no Sei, porque os início... meus pais são de Ferreira de Zezer, por isso é que eu conheço bem Lito, não é? Estamos no início dos anos 90, 92, por aí, 1992. Eles tinham acabado de ganhar o Aqui Del Rock, que era o concurso de música moderna. Epá, e Moisés diz, epá, mete lá um anúncio, aquilo estava um papel escrito com uma caneta Bic, precisamos e tal e tal. Eu respondi ao anúncio, epá, encontramos-nos no Paco, a cervejaria ali em frente à Fundação Gulbenkian. E eu vinha com um casaquinho e curiosamente vinha com um casaquinho igual ao dele. Ele tinha um casaco igual ao meu. E sempre vinha vestido de preto, como gosto de usar. E ele diz assim, pá, ele depois, o baixista confessou que pá, o Moisés simpatizou contigo. Tu disse que tinha um casaquinho igual ao teu, igual ao dele. E pronto, epá, curti a onda, nem me ouviu, ele não me ouviu a tocar. Eu fui ao primeiro ensaio, acabei por ficar na banda, fomos ao primeiro ensaio que era do baixista ali em Mãe Martins, aqui perto do baixista do Zé Sentente, que também participaram no Rock Rendezvous, naquele disco Os Registros. Eu tenho acompanhado bastante a cena do Rock Rendezvous, porque eu costumava ir ao Rock Rendezvous, costumava ver a Lena d'Água lá sentada no primeiro andar, brutal. O Pita, tenho estado com o Pita lá no Pavilhão Atlântico, o Altice Arena, o Mel Arena, o Pita, que era nosso road manager, e eu era um grande maluco, e está casado com a Lena Coelho, das Doce, e pronto, olha, comecei a ir aos ensaios, fizemos os Filhos da Nação, o Moisés diz assim, pá, tenho aqui uns acordes, nós estamos numa onda de coisas, os sitiados e tal, que tiveram nos registros também, no Rock Rendezvous, nós estamos numa onda mais Sétima Legião, o estilo era mais pop, porque as guitarras com aqueles delays eram uma onda mais pop. E ele queria mudar para folk. E os sitiados já estavam na onda folk. E pronto, eu acho que o folk naquela altura não havia muito em Portugal numa onda de rock folk, rock neste caso. Marcou diferença. Os sitiados neste caso tinham o acordeão, vocês tinham o violino. E foi assim, o Moisés aparece com os acordes, no fundo, ou seja, nos Quinta do Bill, o Moisés, não diz, que é o compositor, não é? E assume a liderança das composições, ele não dizia ao baterista o que é que havia de tocar, nem dizia ao baixista o que é que havia de tocar, não é? E então nos Filhos da Nação ele aparece com os acordes e tal, que era assim que aparecia, nos ensaios ele aparecia com os acordes, tal, ele fazia os acordes, os 4 acordes e tal, e dizia assim, pá, fazem uma cena de faroeste, tipo... Oh, Susana, eu lembro-me dele falar nessa cena, faroeste, lembra-te de coisa e tal, fazem uma cena. Eu era puto, não fazia ideia ainda por cima improvisar não era a minha praia, porque eu era do conservatório, era completamente quadrado e tinha a mania que era bom e tal, lá porque sabia ler música, escrever música e tal, já vinha com aquelas manias todas. E os gajos tiraram umas manias mais tarde, logo nos primeiros concertos. Pronto, os Filhos da Nação surgiram assim, só lá assim, não, aquela cena foi completamente instantânea, pronto, entre todos nos ajudámos, entre ajuda, e a situação de libertar-me das pautas, como era quadrado, tal e qual como todos que são formatados na escola do conservatório, o guitarrista, que era já um grande maluco, era o Carapau Maluco, o Paulo Martins, morava em Miracintra, já era um gajo que já fumava já dava umas chinesas e tal, e foi por causa disso que foi despedido, coitado, que eu fui o único contra o despedimento dele, porque era um animal de palco, tal e qual como o João Aguardela, que tinha imensa energia que se atirava de cabeça para cima do público. O Carapau Maluco era um gajo assim, o que gerava alguns conflitos talvez entre ele e o cantor, porque ele tinha o power, tinha os colhões de se mandar para cima do público e ia com a guitarra lá para dentro. Lembro-me perfeitamente num concerto dos Açores em que o público agarrou o bacano e ele estava a experimentar um sistema wireless, tipo em 93, 94 estávamos a experimentar pela primeira vez os sistemas wireless e o público agarrou ele e quando agarrou. E quando estamos no concerto perdemos o guitarrista no palco e está ele lá no meio do público a curtir, e a guitarra era do Moisés, era uma guitarra emprestada, uma Squier, ainda por cima uma Squier, não era uma Fender, era uma Squier Stratocaster, e a guitarra era emprestada. Isso gerou uma enorme discussão no camarim. O camarim era um contentor
Pá, e ele, como tinha lá andado no meio do público, o público esgravatou aquela guitarra toda e ele dá a guitarra ao público, para o público tocar também, ele a fazer os acordes e o público a tocar na guitarra. Às tantas, uma discussão que Moisés disse assim: ouve lá, estás a estragar a minha guitarra. Tu não tens responsabilidade nenhuma. A minha guitarra, uma guitarra de que se calhar custou 80 euros, estás a ver? Mas está lá no meio do público e o público está a arranhar ali a guitarra e no camarim deu uma discussão. O outro passou-se da cabeça, pegou numa grade de cerveja, mandou a grade de cerveja para cima dos pés do outro e caralho, o que é que tu queres que eu te faça, meu? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres? O que é que tu queres, caralho? Assim, e nós ficamos silêncio, os fãs lá fora a querer os autógrafos. E nós ali, estamos a ter uma discussão ali, aqui dentro por causa de uma guitarra que o público teve a curtir. Mas o público teve a curtir e aquela atitude é a atitude. É a atitude. Naquela altura a malta senta-se de perna aberta. A gente não senta de perninhas fechadas. Ai, são coninhas. Pronto. Isto foi um desabafo. Claro, eu te digo uma coisa. E depois, estiveste há quantos anos nos Quinta do Bill? Na Quinta do Bill? Na Quinta do Bill, foi de 1993, ou seja, 93 gravámos Os Filhos da Nação. Sim. O disco saiu em 94, eu estava na Orquestra Portuguesa da Juventude na altura, com o Miguel Graça Moura, a Claudine. Isto é interessante este assunto, porque a Claudine do Exit Studio desgraçou a vida de imensos artistas da altura, seja Paulo Bragança, GNR, todas as bandas que foram gravar ao Exit Studio na Praça de Chile, levaram com aquele esquema de tráfico de cocaína, que a Claudine, que já morreu, por isso podemos estar a falar disto à vontade, oferecia cocaína aos músicos. A todos os músicos que passaram ali no Exit Studio, ela oferecia cocaína. Eu lembro-me perfeitamente, em 93, ter estado no estágio de verão da Orquestra Sinfónica Portuguesa do Graça Moura, e gravei a minha parte do disco Filhos da Nação e entretanto fui para o estágio de 15 dias do Graça Moura da Orquestra Portuguesa da Juventude, mas quando voltei o Moisés disse assim: tu não imaginas o que se passou. A Claudine, o Zé Vasco também já falecido, que era o técnico de som, um engenheiro de som que fez a parte da técnica toda, aquela malta toda, a Claudine oferecia e a malta ia na embalagem. E o Moisés, como é contra isso? E eu também sou contra, quer dizer, ou seja, as drogas não levam a lado nenhum, como é óbvio, não é? E ainda por cima, tendo uma pessoa que está por trás a oferecer para depois nos vender, obrigar a comprar, não é? No fundo oferece para depois ficarmos com aquela ânsia de querer comprar. Eu lembro-me perfeitamente do Moisés dizer assim: vocês não imaginam, rapazes, ela vem com uma bandeja e eu quero que eu snifasse cocaína, e eu disse: Claudine, não leves a mal, mas eu não quero. E os outros todos: mas vá lá, isto é tudo nosso, isto é de graça e tal e tal. E ela assim: não, Moisés, estás no meu estúdio, que é o Exit Studio, que felizmente já não existe, podemos estar a falar destas coisas. Moisés, estás na minha casa, estás no meu estúdio, tens que dar. E o Moisés: não, desculpa lá, Claudine, não leves a mal, mas eu não quero. Eu não quero. Ainda por cima, ainda bem que ele tem esse caráter. Que é um caráter de pessoa honesta, pessoa direita. E pronto, sempre foi assim. Moisés pode ter alguns defeitos, ser filho único e ter ser um bocado mimado e amua, mas isso é peanuts, porque todos nós temos o nosso feitio. Agora, ser uma pessoa honesta e dividir o dinheiro irmamente entre os músicos e ter caráter, e ter ideais de esquerda e ter aquela cena de Zeca Afonso e estamos todos para o mesmo e tal, nesse aspecto nada a apontar, nada a dizer. E o Paulo Bragança, que foi o músico que eu participei também, fizemos umas digressões internacionais com o Paulo Bragança e graças a Deus nessa altura conheci o David Byrne, que me abriu algumas portas a nível internacional. O Paulo Bragança perdeu-se nesse mundo, porque foi logo a banda a seguir, a Polygram. É curioso este assunto, porque o Moisés não quis o produtor Rui Vaz, que foi o produtor do Paulo Bragança. O Rodrigo Marinho, da Polygram, na altura dos Filhos da Nação, disse assim: tenho aqui um produtor que acabou um curso no Canadá de produção de som, de técnico de som e de produção de discos, é o Rui Vaz, que era de Mogofores, a terra do Zé Cid, do José Cid, e eram amigos. E o Moisés disse: o Rui Vaz, não, deixa estar, não, nós queremos outro produtor, não queremos esse. Ficámos com o Frank Darcel dos Etienne Dao,
que é um grupo francês da altura, Marquis de Sade. Pronto, e o Franco Darcel é que produziu o disco dos Filhos da Nação de Quinta do Vil. Logo a seguir, na outra fornalha, a Polygram, como não conseguiu pôr o Rui Vaz no Quinta do Vil, foi para o Paulo Bragança. O disco dele, da Polygram, foi logo gravado no Exit Studio, foi com o Rui Vaz, e pá, o Rui Vaz era de Mogofores, um miúdo inocente, com um curso, epá, um pianista exímio, e um tipo que não bebia uma cerveja, não fumava um chá, era um tipo de copinho de leite, como a gente chamava na altura, foi-se meter com o Paulo Bragança, e pá, esquece. Não querendo estar aqui a lavar roupa suja. Mas estiveste lá até que altura, na Quinta do Vil? Na Quinta do Vil foi até 2006. Ok. Foram, a música Voa? Foram quase mais de 15 anos. Voa. O Voa, o Trilho do Sol, o Se Te Amo. Diz uma coisa, há pouco me estavas a falar que a composição era quase individual, não é? Ou seja, os arranjos, o Mário Barreiros, o Mário Barreiros. Essas melodias vinham da tua parte, por exemplo? Não, essa é a melodia principal da música. Principal, okay. Ou seja, a parte dos arranjos de violino, ou seja, é como eu digo, o Moisés não dizia aos outros membros da banda, não dizia ao teclado o que é que havia de fazer, nem dizia ao baixista, nem à guitarra, nem à bateria, aquilo que iriam fazer. Algumas ideias ele dava. Por exemplo, quando ele escrevia para cordas, que ele dizia, olha, vou escrever um arranjo para cordas e vou ser eu a escrever a parte das cordas. Okay. Então ele escrevia como a velha guarda escrevia, que era em partitura, em papel, escrito a lápis. Sim, não era do computador, como já mais tarde no Rodrigo Leão, fiz parte do projeto Rodrigo Leão. E até porque ele também tinha mais valia, também tinha estudado, pronto. Se fosse no meu caso, tinha que fazer com um gravador, olha, faz isto, tinha que fazer com a boca. Isso é a parte principal da banda. Depois os outros arranjos. Nessa música, curiosamente, foi a orquestra da Gulbenkian que gravou. O meu pai já tinha gravado com a orquestra Gulbenkian, o meu pai fazendo parte da Gulbenkian, gravou com a orquestra com o Paulo Bragança. É engraçado, o disco do Paulo Bragança foi a orquestra do Gulbenkian, um mini núcleo da orquestra Gulbenkian, gravou o Paulo Bragança, e mais tarde veio gravar também no Quinta do Vil a parte das cordas, que foi a orquestra do Gulbenkian que fez essas partes das cordas que estás a cantar. O Moisés também estudou lá, tu estudaste no mesmo sítio, mas há pouco estavas-me a dizer, no caso do Moisés, pronto, compositor, criativo e não sei o quê, tu achaste que ficaste um bocadinho preso com o facto de estás a estudar a vida toda, a leres, e em termos de criatividade ficaste um bocado mais preso disso? Quando é que sentiste que vou começar a criar sem estar tão limitado a ler aquilo? Então, o Carapau Maluco, que era aquele guitarrista de Mira Sintra, brutal, que ia lá para o meio do público e que tinha aquela atitude toda, e que foi despedido por causa da situação que já falámos. Epá, esse Carapau Maluco era o meu colega de quarto, e o tipo era assim, ele era mesmo era tipo João Aguardela, tinha aquela cena de se mandar para cima do público, tinha aquele power, cheio de energia. Tinha energia, que mandava-se de cabeça para cima do público. O Carapau Maluco era assim. Epá, estamos num concerto, logo no primeiro ou no segundo concerto que eu fiz com a Quinta do Vil, inclusive penso que foi na discoteca São Sebastião, no restaurante de Dom Sebastião ali em Pombal, onde os autocarros paravam, o Expresso, que ia pela Nacional 1. Um casarão enorme cá lá. Um casarão enorme, com um parque de estacionamento enorme. Sim. Tinha uma discoteca associada ao restaurante. Já sei. Epá, e aquilo na altura pagavam em cash. Já lá passei, no Cláudio Queima já lá passei. Até nessa discoteca e tudo. Na altura estavam em voga as discotecas, os Delfins, os HF, os Chutes e Pontapés tocavam nas discotecas, Autarquim, Castelo de Paiva, no Lobão havia, em Santa Maria da Feira havia a Bicâncil. Eu em Castelo Branco, no Lobão era Hollywood. Quinta do Vil, éramos para tocar, mas tu não estavas lá. Estava lá um tipo num violoncelo, sabes quem era? O Pedro de Sintra. Eu estava lá. Estavas lá? Estava lá, sim. Então pronto, porque esse Pedro vinha comigo. Choveu torrencialmente. Era na Queima das Fitas. Queima das Fitas, exatamente. E não se pôde tocar e para os passos da República. Exatamente, sim. E vocês acabaram por não tocar. Rui Sargento e o Mata, que era o dono da República. Mas ele vai tocar connosco. Lá o tal gajo da violência. Sim. Mas continua. Entretanto, na discoteca São Sebastião, deve ter sido o meu primeiro ou segundo concerto com os Quinta do Vil, isto em 93 ainda, os Filhos da Nação saíram em 94. Mas já estávamos a fazer concertos antes disso. Sei que num concerto, não sei, nesse também, e depois em Tomar na FAI, nos pavilhões da FAI, na Festa dos Templários e tal, estávamos a tocar, o público estava todo sedento, a Quinta do Vil sendo Tomar, o público estava ali com os braços no ar, claro, todos banda da casa e tal,
Epá, e de repente o guitarrista, eu utilizava uma estante com as partiturazinhas, e o guitarrista, para me tramar, diz assim, mandou-me uma patada mandou uma patada nas partituras, e eu fiquei aos papéis. A expressão de ficar aos papéis é tu veres os papéis a voar, claro. E tu estares à procura das notas, ainda a veres os papéis a ir, e tu estares ali à procura de, estou tramado, e as notas a fugirem, e eu assim, estou fodido. O gajo mandou-me uma patada, os papéis já estão no chão. Estou mesmo a ver o filme. E estás a ver o filme. E eu disse assim, o terror. Eu disse, estou fodido. Estou fodido que este gajo mandou umas partituras ao ar, eu estou agarrado às partituras, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ao ver as pessoas com os braços ali a dizer assim, chega aqui. Epá, tinha 20 anos, né? Um gajo quando tem 20 anos está naquela flor da vida que somos os maiores. E chega aqui, anda aqui tocar para o pé de mim, não sei o que, eu disse assim, pá, não vou dar parte fraca, não posso parar o concerto. Claro. E pronto, olha, foi a partir desse momento que comecei, aquela necessidade, aquele terror, como tu dizes. Soltaste um bocadinho, né? Tive que me soltar. Epá, e a partir daí foi sempre a abrir. Sempre a abrir. E tu, entretanto, depois mais tarde, tiveste os Corvos. Fiz os Corvos, que já tinha um quarteto que era o Ensemble Amadeus, que era um quarteto que nós vestíamos há século XVIII. Pá, porque é assim. Sim, tenho uma ideia disso. Isto é assim, na realidade, todos nós precisamos de dinheiro. Claro. Pá, e sendo jovem, temos aqueles sonhos, que é comprar um carro. Os meus pais não me dão mesada, claro. Não tenho de semanada, e graças a Deus que os meus pais me ensinaram assim, sim. A dizer o não. Quero uma bicicleta? Não. Dá-me um skate? Não. Pois, claro. Ou seja, o que eu pedia, os meus pais diziam-me que não. E ainda bem. Sim. Porque fez-me ir crescer, claro. E ir buscar aos meus atributos, que era, no fundo, claro. Era responder aos anúncios que estavam lá no conservatório, no tal quadro de cortiça, onde estava aquele papelinho a dizer precisamos, não sei o que e tal. Tinha lá a dizer, precisamos de um violinista que venha tocar aqui à hora do almoço num restaurante. Estás a ver aqueles restaurantes na Avenida da Liberdade, que a malta comia de pé. Eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer aquilo completamente, não era contrariado, mas cheio de vergonha e tímido, porque eu era um aluno, a malta do conservatório éramos um bocado fechados, passávamos muitas horas fechados em casa. E estás sozinho. E sozinho, e não socializávamos muito, éramos pessoas mais tímidas. E estás sozinho no palco, ou seja, num restaurante, as pessoas a comer de pé. O restaurante era 20 metros quadrados. Como é que se chamava aquilo? Era na rua, ele fazia gaveta, o anúncio dizia que fazia gaveta com o Alexandre Herculano, com a Avenida da Liberdade. Faz gaveta, era o senhor Prestrelo. O senhor Prestrelo, que já faleceu, que desejou-me o Natal até falecer. Todos os anos telefonava-me para o telefone fixo dos meus pais, a desejar o Feliz Natal. E eu já não vivia em casa dos meus pais, ele continuava a ligar lá para o telefone fixo, porque ficou com esse apreço. E ainda hoje falo com o filho dele, que eu dizia que era o crânio, que era o Mozart, porque ele tinha uma cabeça enorme. Eu vi uma cabeça gigante e eu disse assim, o seu filho parece um Mozart, isto é um crânio. Estás a ver um bebê com um crânio, pareciam dois crânios. Assim, Mas o senhor Prestrelo, José Prestrelo, do restaurante A Casinha do Pão, que era... Pronto, era um restaurante na Avenida da Liberdade, pequenino, onde as pessoas já comiam em pé, porque tinham os seus empregos ali, e não havia mesas. As pessoas a comer em pé encostadas ao balcão, e eu a tocar violino, para receber 5 contos, ou 7 contos e 500, já nem sei quanto é que era. Mas respondi ao anúncio e queria ganhar uns trocos para comprar os discos na discoteca Melodia, que era aquele assunto que eu estava a falar há pouco. Fui comprar o disco dos Motorhead, o LP, o No Sleep Till Hammersmith, No Sleep Till Hammersmith, que é um disco ouvido dos Motorhead, e como estávamos a falar há pouco, era aquilo, It's a Bomber, It's a Bomber, It's a Bomber, aquilo eram 3 acordes, eram 3 acordes a sarrafar, o gajo tinha uma voz rouca, e ele um gajo verdadeiro que diz assim, isto tudo começou, nós gostamos de motas, gostamos de comer umas gajas, somos uns grandes malucos, e eu não tenho assim grande talento para coisa, mas fazemos uns acordes. Eu era a roda de Jimi Hendrix, e tenho estas verrugas todas e sou um grande maluco. Ele tem um currículo invejável. Um currículo quase como o teu, tu tens um currículo gigante já. Entretanto, que tudo viu, Amadeus, tiveste a cena dos Corvos que durou quantos anos? Uma série deles também? Do Amadeus, lá está. Pronto, ainda bem que tu vais buscar a âncora. É importante ir buscar com a alavanca as conversas, porque a pessoa vai. As conversas entre umas nas outras. Ensemble Amadeus. Nós tínhamos século XVIII.
lá está, como precisávamos Também com perucas? de alimento, sim, punhamos umas perucas, eu por Brancas, acaso já não? tinha o cabelo comprido, apanhava o cabelo com ok. lacinho e tal, com lacinho branco, umas coisas, parecíamos os Mozarts, e fazíamos o Palácio de Queluz a tocar os jantares dos ricos, ou seja, vinham uns milionários do estrangeiro, alugavam o Palácio de quantos Queluz. vocês? 4? Nós éramos 4, era um quarteto de cordas, do Eu conservatório. não vi que era quarteto, ok. Do conservatório, Sim. epá, a malta vinha do estrangeiro, Michael Douglas, Morgan Freeman e tal, vinha coisa e tal, Então, pedi-lhes o autógrafo e é engraçado, tirei uma fotografia ao Pedro Teixeira da Silva, que era o primeiro violinista dos Corvos, e como não havia Facebook, nem Instagram, não havia nada de redes Sim, sociais, claro, nem sim, havia sim, internet sequer, sim. os primeiros telemóveis, aqueles Nokias, Sim. tinham uma câmera mínima, Sim, sim. e bem, eu pedi um autógrafo ao Morgan Freeman e ao Michael Douglas e ia dizer, Michael, dá-me aí o teu número de telefone para a gente convidar para os nossos concertos e não sei o quê, hey guys e tal, pá, tenho que escrever para o Universal Pictures, Claro. e vocês escrevem para lá e tal e tal. Morgan Freeman ficou um bocado ofendido de eu lhe ter pedido para assinar o nome, um autógrafo dele num guardanapo, porque nós íamos a caminho do palco. Ok, preciso de um guardanapo. Sim, estou a Nós íamos a caminho do palco. Pá, já tínhamos os olhos todos pintados, tínhamos estado a beber um vinho, esporão, 14 graus, no camarim, já vinhamos com aquela onda toda. Claro. Pá, eu naquele blazer que a gente usava assim, uns fatos compridos e tal, só tinha um guardanapo Guardanapo, dentro sim. do bolso e tinha um lápis dos olhos que tínhamos estado a maquiar. Eu mandei o guardanapo para cima da mesa e dei-lhe aquele lápis, ainda por cima era um lápis já todo comido, um lápis pequenino. E o guardanapo em cima da mesa com o lápis pequenino. E ele diz assim, mas tu, do you think I'm gonna sign my name in the napkin? Ele disse napkin assim já com algum desprezo. Sim. O tom do napkin. E ele diz, e a mulher, calma, Tem, Michael, calma, Ué. Morgan, calma, a esposa dele. Sim, sim. E eu disse, desculpa, o obséquio, desculpe ter... Ou seja, eu não tive aquela subserviência Claro. de ter pedido, se calhar com aquela humildade. Sim, Pá, lá só como, tudo como ia a isto, caminho do palco, já estava com o ego lá já montado, já ia com o figurino, com os olhos pintados e não sei o quê, já estava com aquela coisa toda insuflado e eu mandei-lhe o guardanapo para cima da mesa, se calhar com Sim, a linguagem pois. gesto, Claro. corporal. Sim, sim. Mandei-lhe o guardanapo, dei-lhe aquele lápis que era assim pequenino, já estava todo comido e ele ficou ofendido. Não, mas depois lá resolvemos, a mulher dele resolveu, deu o programa, pronto, o jantar, que Exato. dizia lá o primeiro prato, segundo prato, salada, sim. onde dizia lá o que eles tinham estado a comer. Ela deu aquilo para ele assinar, ele lá assinou, eu lá lhe pedi desculpa. Sim, claro. Pronto, foi interessante. O Ensemble Amadeuros fazíamos essa situação no Palácio de Queluz, ou no Castelo de São Jorge, ou no Palácio de São Vicente de Fora, o Palácio da... Esse projeto foi quanto tempo? Dura até hoje. Até hoje. Não foi. Vestimos fatos do século XVIII, ou seja, podemos, Quer dizer, por outras palavras, podemos dizer que somos umas prostitutas do meio Claro. musical. Vestimos uns fatos do século XVIII e tocamos em jantares, fazemos cocktails. tu já gravaste quantos álbuns? Assim, em participações, nem que fosse só uma música. Nem sei, eu não contabilizo Muitos isso. mesmo. Gravei com GNR, Da Weasel, Blind Zero, Mafalda Veiga, Bossa e Si, Pedro Brunhosa, Ronquião, Ornatos Violeta, são os corvos que lá estão. Carlinhos Brown, fiz a banda sonora do... do... coisa também internacional, que mais para o Brasil. Exato, olha, podemos entrar por aí. A carreira internacional deu-se quando apareceu uma crise em Portugal. É fixe estarmos a ouvir Dire Straits ali atrás. Mark Knopfler, adoro. Os Raimundos, no Brasil foi Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Fafá, Carla Visi, estava-me a lembrar daquela moça, já me lembro dela, que foi convidada do Carlinhos Brown e depois convidou-me a mim, os Cidade Negra, que é uma banda de reggae brasileira, o Carlinhos Brown convidou também, porque eu fico hospedado na casa do Carlinhos Brown. Tu quando vais para o Brasil ficas lá uma temporada de quanto tempo? Vou agora, dia 16, Sim. vou agora para a casa dele. Isso é em que zona? Rio de Janeiro? Ele grava o The Voice no Rio de Janeiro, mas ele vive na Itapuã, ele vive em Salvador da Bahia, na praia, Ok. tem uma casa Muito na bem, praia. tu ao Brasil, aquilo já é quase tipo... Estás em casa. Tem casa. Tu já foste lá, tu quando vais lá ficas lá quanto tempo? 3 Três meses. meses? Vou um mês, volto para o Natal, passo o Natal com os meus pais, depois em janeiro volto outra vez. Ou seja, passo todos os invernos lá. Andas sempre aí a viajar,
Pá, é isso que eu estava a explicar. Quando se deu a crise em Portugal, primeiramente fui para Ibiza começar a tocar com os DJs, toquei com o Érico Morilho, que já faleceu, coitado, e toquei com o David Guetta, que a Antena 3 publicitou isso. Fiz um live com o David Guetta, que foi uma canja, foi uma palhinha, até foi de graça, mas pronto, filmaram e aquilo apareceu na comunicação social. Bem, tu já tiveste aí... Comecei a tocar com os DJs, Ibiza, comecei a tocar, às vezes baratinho, outras vezes de graça, outras vezes, pá, aquela onda de tocar discotecas, barcos, tudo e mais alguma coisa. Pá, entretanto, experimentei Brasil, fui para Búzios, conheci o Carlinhos Brown em Marrocos. E ele conheci Marrocos em Agadir. Está no YouTube. Epá, e depois é assim, eu tenho o lado comercial, tal e qual como o Carlinhos Brown é marqueteiro, como eles dizem lá. A pessoa tem que ter um bocado de visão de marketing também, ou seja, não é ser um babaca ou tipo um bobo, que a pessoa vai tocar com os Titãs, ou com os Raimundos, ou com a Ivete Sangalo, epá, e não grava em vídeo, quer dizer, pois, claro. Eu podia estar aqui a dizer, olha, eu estive no palco com a Ivete Sangalo, se eu não tivesse um vídeo não tinha uma prova, podiam dizer, este gajo é um mentiroso do caralho. Claro. Por exemplo, o Luís Jardim, que nos gravou um disco dos Corvos, foi o nosso produtor, que é um excelente músico, epá, tem histórias para contar. Sim, o Luís Jardim madeirense, epá, contou-nos histórias da Tina Turner no Maracanã, pois, sim, Rolling Stones, sim. David Bowie. Aliás, acho que ele já contou meio mundo disso. Meio mundo, e as pessoas às vezes começam a dizer é tudo mentira, é tudo mentira. Epá, mas tu tendo um vídeo, e não, nada daquilo é mentira, só que ele, como é um tipo super honesto e está na boa, não tem ego, se calhar não registam em vídeo. Epá, se eu fosse para o palco os Rolling Stones, se calhar até contratava uma empresa para fazer um... Tenho uma história dessas, conheço um tipo, também já faleceu há alguns anos, que era ali do Eiras, e sempre que eu ia lá, passava lá, ele dizia que conhecia toda a gente, mas era cada pessoa que eu falava, tipo Hollywood, músicos, ele dizia que conheço, sim, é meu amigo, eu assim, ainda tenho, tipo Sharon Stone, claro que conheço, Meryl Streep, boa pessoa, sim, espetacular, Al Pacino, claro, ainda agora teve que o Brian Adams, estivemos aqui em cima, aqui na esplanada a ver com a pessoa assim, Freddie Mercury, era quase, havia alguns que diziam que não, mas sim, quase todos, sim, conheço, o homem já tinha 70 anos, percebes? Era um homem com alguma idade e com muita vivência já. Então depois conheci um tipo que foi dormir à casa dele, acho que perdeu o comboio, fiz umas fotografias todas com os tipos, afinal era mesmo bordado, estás a ver? Não era vídeos, mas eram fotografias, mas lá estava, e não havia Photoshop, porque isto já foi há uns, sei lá, alguns anos. E um velho, acho que é um velho, quer dizer, um senhor, sim, um velho, chama-se um velho, com 70 anos não ia estar trabalhando no Photoshop, mas era ele, ou seja, a prova estava ali. E pronto, é isso. Nos Estados Unidos também fui, tudo por conta e risco. Pá, muita coisa acontece por conta e risco. Claro sim. Que quando eu conheci o Carlinhos Brown em Marrocos, tinha lá estado por conta e risco. Pá, conheci-o no aeroporto, fui-lhe pedir um autógrafo, ele viu, estava com o violino às costas e disse, é um violino, é assim, era um violino elétrico, conforme abre a caixa, eu ando sempre com o violino, e ele viu que era um violino elétrico, se calhar por ser elétrico percebeu que era profissional, falei que já tinha feito umas apresentações com os Titãs, que eles tinham estado aqui em Portugal e eu tinha tocado com eles, ele se calhar aí disse assim, Nuno, se você fosse fazer uma canja, uma palhinha logo à noite, você aceita? Eu fiquei com aquilo, caiu-me do céu. Eu disse assim: isto é uma honra, quer dizer, nem estava à espera de uma situação desta. E as coisas vão através dele. Eu contei-lhe a minha história, contei-lhe que tinha tido um acidente e tudo mais. E ele decidiu ajudar-me. Sim, já agora vamos bater nesse ponto que não é muito bom. Pronto, isto há quantos anos já? Foi há 16 anos. 16 anos ali em Ponte Vasta Gama, não foi? Foi no acesso à Vasta Gama, na IC32. E vinhas lá? Exato, estava próximo do Fórum Montijo. Tive um furo no pneu, encosto o carro para mudar o pneu e conforme saio do carro e estou ali à procura da roda suplente e tal, sou atropelado por um gajo que vinha bêbado, que não tinha seguro, não tinha inspeção. Era a polícia da PSP, de investigação criminal, e fugiu. Ou seja, talvez por ser a PSP de investigação criminal, claro. E se calhar porque tinham estado a beber copos, porque eles vinham de um jantar onde tinham com 30 e tal pessoas, e as moças que vinham com ele no carro, ele vinha com 2 raparigas no carro, que disseram que tinham estado a beber naquele jantar. Ou seja, ele atropelou, elas disseram que volta para trás, porque acabaste de atropelar uma pessoa, vimos uma pessoa pelo ar, e ele fugiu, e depois só em Lisboa disse que ia voltar para trás, não voltou nada, foi esconder o carro, que era a arma do crime, não é? O carro estava todo amolgado. E tu não lembras nada disso? Não, eu depois da pancada apaguei,
Pá, fiquei no meio da estrada a morrer. Sozinho? Não, estava com um amigo meu, que é o Vítor. O Vítor Pinto, Victor com C, que é a antiga. Sim, Ele é mais velho do que eu, tem 20 anos a mais do que eu, o meu melhor amigo. Pá, estava com o outro melhor amigo que já faleceu, que é o Rui Martins, o cunhado do Alberto João Jardim da Madeira, que é fotógrafo, que já faleceu com esclerose lateral amiotrófica, mas o Vítor ainda está vivo. Que neste momento passou a ser o meu melhor amigo. É como se fosse, é o meu tio. Quando acordas, estavas no hospital, claro. Eu acordo passado 2 meses, e já tinha estado em coma, estive em coma ventilado, com o respirador. Então, peraí, tu partiste o quê? Partiste tudo? Todo. Ou seja, um carro vem a 200 na autoestrada, manda-te uma pancada, fui 30 metros pelo ar. Mas o gajo atingiu de quem? Mesmo em cheio. Em cheio? Nas pernas. Diferente nas pernas. Tu partiste as pernas? As pernas, os braços, a coluna, os pulmões estiveram furados, ou seja, tive 31, foi 30 dias. Cara. Com o sangue, as costelas enfiaram-se nos pulmões e tive que ser aspirado. Ou seja, se não houvesse a evolução que houve do sistema de saúde, eu já tinha ido, porque fui aspirado, aspiraram-me o sangue, depois induziram-me o coma, porque se ficares em coma induzido não tens os traumas e as recordações de vires um aspirador a entrar por aqui dentro para tirar o sangue. Pá, as pernas, tudo ligado, a coluna. Cabeça não. A cabeça sim, a cara, bem, bati de cara no chão, quer dizer, desfiz a cara toda, cabeça, pulmões, pronto. Coluna, tem 3 placas de osteossíntese na coluna vertebral. E esse tipo, pronto, resumindo e concluindo, felizmente, e ainda bem, estás cá, e ainda bem também à equipa médica que conseguiu-se, pronto. Agradeço. Bem. Não, ainda bem. E o tal PSP, depois foi apanhado ou não? Foi apanhado porque, graças a Deus, o Correio da Manhã, epá, se eu fosse um anónimo desconhecido, nunca mais tínhamos encontrado a pessoa que me atropelou. Claro. Mas como eu era dos Corvos e tinha sido dos Quinta do Vil, o Correio da Manhã fez uma página inteira a dizer: Nuno de Flores está entre a vida e a morte. E está em coma. Epá, elas viram essa notícia no jornal, ficaram assustadas, porque acharam que talvez pudessem vir a ser cúmplices. Claro. E telefonaram para a polícia a dizer tudo o que sabiam. E denunciaram o indivíduo. Não interessa dizer o nome. Não interessa agora. Acontece, ele depois houve indemnização. Ele pagou pelo acto. Não, ele não pagou. Ou seja, isto esteve 16 anos em tribunal. 16 anos em tribunal, que foi resolvido agora há pouco tempo. Pá, lá fizemos um acordo e a coisa, pronto, nem foi acordo. Eu pedi vários acordos. Um advogado, e pá, já estavam a dizer que eu estava no meio da estrada, nas medições diziam que o carro na berma, se os meus 2 amigos conseguiram abrir a porta, foi porque o carro não estava totalmente encostado aos rails. Começaram as medições a partir daí, mediram o carro todo e depois, como eu disse que tinha fechado a porta, talvez no momento do embate, que eu já não me lembro bem, não é? Já estavam a pôr a porta toda aberta e eu na ponta da porta já estavam a querer que eu estivesse a pisar o traço branco. Tu estavas fora de mão, estavas do outro lado. Não, que já estava a pisar a faixa branca, o traço contínuo, não é? Claro. E que se estivesse já com um bocadinho dentro da faixa de rodagem, que a culpa já era minha. Claro. Pá, isto demorou 16 anos em tribunal, a ir todos os meses a tribunal, porque o processo não pode estar encerrado mais que 1 ano. E epá, foi uma batalha de 16 anos. E essa batalha tiveste quanto tempo até começares a tocar outra vez? Epá, ainda foi 1 ano e tal. Assim. 1 ano e tal assim, em fisioterapia, fui a Cuba, viajei muito também graças a isso de fazer fisioterapias. Epá, eu com o braço todo ligado, o Carlinhos Brown viu-me nesse estado, comecei a fazer uns primeiros concertos com ele, assim todo partido. E assim o braço direito foi o pior, não foi? O primeiro que é o braço direito é a voz. É a voz, sim. Tu que és cantor, tu sabes isso, epá, o braço direito é a voz, é que faz as melodias da voz. Sim, podias ser tu o canhoto, percebes? Mas põe ainda por cima é esse. É a voz. Pá, o Carlinhos Brown apresentou-me a Daniela Mercury, nos concertos que ele fazia, que ele faz um sarau, tal e qual como tu aqui convidas imensos artistas, que é tipo um sarau de troca de trocarmos ideias e tal e tal. O Carlinhos Brown chamou o gajo dos Titãs, o Arnaldo Antunes, chamou a Marisa Monte, que ele faz parte dos tribalistas, ele é o mentor dos tribalistas, chamou o Arnaldo Antunes, que era dos Titãs. Sim. Exato. Chama a Marisa Monte,
de repente já vai a Ivete Sangalo para o palco, depois é o Tony Garrido, depois é a Roberta Sá. Lembras daquela cantora que eu estava a dizer? Roberta Sá, sim, acabou de lembraste. Que há bocado não me estava a lembrar dela, que é casada com o Pedro Luís, que é o guitarrista do projeto. Pá, Roberta Sá, sei lá, aquilo... A malta investiga aqui na internet. Pá, o Carlinhos Brown, nos seus saraus, chama músicos do Brasil inteiro, seja os Raimundos, seja os Titãs, seja a Cidade Negra, o Daniel, olha, conheci o Daniel, que depois veio-me a convidar para tocar com ele. O facto de ficar em casa dele também simplifica tudo, porque gravamos coisas juntos. A trilha sonora do filme Capitães de Areia, que é a neta do Jorge Amado, chama-se Cecília Amado. O Jorge Amado escreveu os Capitães de Areia e encomendaram à Cecília Amado fazer o filme. Ela foi a realizadora do filme e o Carlinhos Brown faz a trilha sonora. Eu já estava lá em casa dele, Nuno, faça aí uma porta a ranger, agora faça uma cena mais dramática, vamos fazer aqui um ambiente dramático e tal. Fizeste sonoplastia para a coisa. Foi uma honra ver o meu nome. Ainda no outro dia passou esse filme na televisão portuguesa e eu vejo lá o meu nome no violino, na tu parte. Tens o valor que tens e as pessoas todas te conhecem, tu és o que és, e agradeço-te mais uma vez por estás aqui. Não, é uma honra. Sabes que o tempo passa a voar. Vou-te fazer só mais duas perguntas para terminar esta conversa. Isto havia aqui conversa para 3 semanas e mesmo assim ainda havia muito para contar. O que é que os teus planos para o futuro? Sabes que não há aqui nada escrito, isto agora é uma cabeça. Improvisa é mesmo assim. O que é que tens em vista? São 2 em 1. E a outra? Qual é que é o artista que ainda não tocaste que gostavas de tocar um dia na vida? Com ele. Estamos a ouvir a Amy Winehouse, é uma pena ela já ter morrido, porque era uma das que eu adorava tocar. Imagina, é engraçado que eu nasci a 7/2 do ano 72, a minha avó nasceu em 1917 e tinha 55 anos de diferença de mim, por isso quando ela fez 77 eu fiz os 22, é o 7/2, nasci no dia 7/2 do ano 72 e tenho um quarteto agora chamado 7272. Que engraçado. E o número 27 está-me sempre a aparecer. E estamos a ouvir agora a música da Amy Winehouse. No segundo a seguir, se calhar, veio o Jimi Hendrix, depois veio o Kurt Cobain e logo a seguir veio o Jim Morrison. Pois, é isso. Vamos todos. Olha, gostaria muito de fazer uma apresentação com os Titãs. Falei com eles vêm agora no dia 3 de novembro. Talvez eu faça uma canja, dar uma palhinha com eles. Já estamos a falar acerca disso. No Brasil, vou agora dia 16. Vou ficar o inverno todo, é o que eu tenho feito todos os anos. O nosso Portugal é maravilhoso e quanto mais tempo eu passo fora de Portugal a viajar o mundo, como disse, tinha estado na América também, estive lá a dar aulas. Sempre que estou no estrangeiro começo a sentir saudades de Portugal, sempre. Por isso o nosso país é maravilhoso. Temos a Ilha da Madeira, que é um oásis, que é o paraíso na terra. Adoro a Madeira, tenho feito alguns investimentos lá e é onde eu quero passar a minha aposentadoria. Boa. É na Madeira. Gosto muito dos Açores também, mas a Madeira tem mais sol, por isso reparto entre Açores, Madeira, Lisboa, Algarve, Gerês, que também adoro. Pronto, a nível de música, tenho passado os verões em Portugal, porque existe imenso trabalho em Portugal. Eu não me importo de dizer, não tenho problemas nenhums em dizer que sou uma prostituta do meio musical. Claro, ou seja, os outros músicos dizem assim, esse gajo faz batizados e fez um casamento, eu estava num casamento e ele estava lá e ela a tocar. Não tenho problemas nenhums com isso. Diz-me uma coisa, é o teu trabalho, tu não estás a roubar nada a ninguém, é o teu trabalho. Trabalho honrado. Em que tocasses na rua, tocasses no Wimbledon e a seguir vais tocar para onde for, é o teu trabalho, é isso mesmo. E o músico tem que ser respeitado assim, não é? Acho muito bem, pá. És o maior. Vai estar aqui, tu tens site, não tens? Tens site mesmo? Tenho site. Tenho um site, é nuneflores.com. Malta, visitem, casamentos, funerais, festivais, bandas, se Funerais é lindo, fiz um funeral do pai de um amigo meu, isto agora só arrematando, desmistificando aquela situação de tocar nos funerais, porque as pessoas pensam funerais, isso é muito mórbido, mas o funeral, se for na igreja, se for na missa, é uma honra, não é o tocar no funeral, as pessoas que não imaginem que é o caixão a levar com as pasadas de terra em cima e os músicos estarem ali a tocar, isso é um bocado, não tem nada a ver. Esse momento só fiz uma vez, que foi no nosso manager, o Jojo Brown, já agora fica aqui a homenagem ao Jojo Brown, que foi dos primeiros managers dos Corvos,
que ele era filho da Mia, é filho da Mia, que era a esposa do Carlos Maria Trindade, dos Heróis do Mar e dos Madre Deus. O Jojo Brown foi manager dos Corvos, epá, e quando morreu, os Corvos tocámos no funeral, e por acaso estavam os Delfins, estavam os Madre Deus, estava lá toda a gente, estava o Rui Pragal da Cunha, epá, e nesse cemitério onde o caixão foi mesmo no cemitério, eles com as pasadas e tal, foi tocámos os Contentores, Adeus aos Meus Amores, que me vou para outro mundo. Pronto, foi um bocado por isso que tocámos pediram-nos para tocar os Contentores em homenagem ao Jojo Brown. Agora, ainda no outro dia, o pai de um amigo meu, de um grande amigo meu, que é o Paulo Fonseca, que foi meu monitor nos campos de férias da ACM, o pai morreu com 101 anos. Pai, ele lembrou-se de fazer uma homenagem porque o pai dele ouvia muito o André Rieu e passava dias a ouvir música clássica em casa. Ele diz assim, nós vamos fazer uma homenagem, vamos dizer umas palavras na igreja, o padre vai celebrar uma missa na igreja. Teria todo o gosto em que tu desses uns acordes de violino e que tocasses a música do coração, a música do filme Música no Coração. Não era o Wendell Weiss, mas era a música mesmo. E tive todo o gosto em fazer essa situação. Teve uma voz lírica também a cantar nesse momento. E quando a gente diz casamentos, batizados e funerais, as pessoas pensam assim, estes gajos são os prostitutos do graças, vão a todas. Mas não tem, tudo que é feito com honra e com respeito. É o teu trabalho. É o meu trabalho. Não estás a roubar, estás a mostrar aqui a tua arte. O teu trabalho é isto. Há malta que não respeita, como tu sabes bem, és músico, não, mas com o teu trabalho. Não é só músico, não, mas o teu trabalho qual é que é? Não é? Sabes que isso já te aconteceu. Sim. A toda a gente. Não, aconteceu-me até na escola, quando eu estava a estudar à noite. A minha professora, eu dizia-lhe, não, eu sou músico da Orquestra Sinfónica Juvenil, faço parte de uma orquestra sinfónica. Não, mas há parte da professora de português. Professora de português? Não, eu faço parte da Orquestra Sinfónica. Não, mas qual é o que é você está a trabalhar em quê? Não, eu sou músico, sou violinista, toco na Orquestra Sinfónica Juvenil, que era um puto ainda, né? Sim, claro. Não vale a pena. Pessoal, Nuno Flores, já qual é o site? Sabes de cor ou não? É nunoflores.com. Nunoflores.com, pessoal. Vou estar aqui escrito. É Nuno Flores, está. Já sabes, em inglês, nunoflowers.com, ok? Obrigado, amigo. Obrigado, és o melhor. Bate aí.